Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pro canal. Vocês sabem que eu voltei a estudar, tô estudando por conta em casa. E eu percebi que, fazia bastante tempo que eu não estudava. Então eu comecei a me habituar pra poder voltar pra essa rotina de estudos, pra poder encaixar aí o que eu precisava estudar na minha rotina. E eu percebi que eu tenho um sério problema. Eu não consigo começar as coisas assim de imediato. Eu não consigo, por exemplo, definir que eu vou estudar 2 horas e 2 horas em ponto tá estudando. Eu sempre arrumo alguma coisa pra fazer, eu sempre tento encaixar, sabe aquela coisa tipo, sei lá, preciso passar pó no criado mudo? Eu decido fazer isso, sei lá, 5 pras 2, pra poder, não sei o que acontece comigo. Não sei qual é o meu problema. Na verdade eu até sei, né, que o nome disso é procrastinação. Infelizmente, é uma coisa assim que eu percebi que eu tenho assim minha vida inteira, é uma coisa que eu carrego comigo, infelizmente. E conversando com muitos de vocês pelas redes sociais, eu percebi que tem muito vestibulando que passa pela mesma coisa, né? Que fica lá enrolando pra poder fazer as tarefas aí diárias. E aí eu fui atrás, fui dar uma lida sobre o assunto, fui ver alguns livros a respeito. E com isso, eu colhi uma série aí de exercícios, de dicas que dá pra gente fazer pra incluir na nossa rotina e evitar a procrastinação. Bom, eu testei na última semana e eu percebi que já me ajudou bastante, então achei super justo compartilhar com vocês. A primeira dica é dividir o seu tempo em períodos menores, porque muitas vezes a gente coloca, sei lá, 3 horas para estudar determinada matéria que a gente sabe que vai utilizar só 1 hora, mas a gente coloca 3 horas que é para você poder ir enrolando, e aí quando falta pouquinho daquele tempo você começa de fato a fazer. O melhor é se você puder dividir em tempos menores e com isso você vai se cobrar mais para começar de imediato a realizar aquela tarefa. A segunda dica, gente, é ser sensato, é a gente ser muito realista, porque muitas vezes a gente coloca na nossa rotina alguns desafios, alguns horários que a gente não vai conseguir fazer. Não adianta você planejar estudar 10 matérias no seu dia se é um dia que você tem médico, que você precisa ir no mercado, que de repente você precisa, resolver alguma outra coisa. Então tem que ser sensato. Por isso que é tão importante a gente mudar o nosso calendário de estudos, porque cada semana é diferente e aí a gente tem que adequar de acordo com os compromissos que você tem, né? A terceira dica, e assim, eu usei muito na minha época de cursinho, eu ainda uso agora que eu tô em casa. Lógico que eu não tenho muito pra onde ir, mas funciona bastante, é mudar o ambiente. Às vezes quando eu percebo que eu tô enrolando porque minha cama chama muito mais atenção do que minha escrivaninha, eu vou pra cozinha porque a mesa é maior, eu consigo, espalhar as minhas coisas. Acho que fica mais organizado. Também tem a parte da churrasqueira, onde tem outra mesa que eu posso ficar lá mais à vontade, entrar um pouquinho mais de sol, assim, sabe? Quando eu percebo que eu tô com sono, eu vou pra um lugar mais claro pra poder estudar. Então, de repente, se você tiver com muita dificuldade como eu, sei lá, alguma coisa tá te chamando mais atenção, algum ambiente da sua casa não tá te ajudando tanto, tenta mudar, vai pra outro cômodo pra ver se de fato você consegue começar a realizar suas atividades mais rápido. A quarta dica, que inclusive é muito importante pra você que estuda por conta, é tentar adotar aí um sistema de parcerias. Sabe quando você tem aquele seu amigo que você conta pra ele o que você precisa fazer na semana e aí ele vem e fala, e aí, fez não sei o que, te cobra. Isso é muito bacana. Então se você puder ter algum amigo e falar assim, até sexta-feira eu preciso estudar tais matérias, preciso fazer tantos exercícios, preciso fazer tantas redações. Nesse dia você chega e me cobra. E você começa a fazer isso com seus amigos, sabe? Uma troca mesmo, galera. Monta um grupo e fala, toda sexta-feira a gente vai conversar e vai contar um pro outro o que a gente fez. Então isso é muito legal, porque fica aquela cobrança e você se sente na obrigação de mostrar pro cara que você fez, porque óbvio, você não vai querer ser aquele cara, né, que prometeu e não fez. A quinta e última dica é você se auto-recompensar. Muitas vezes a gente fica, definindo muitas tarefas pra fazer durante o dia e a gente acaba não fazendo nem um pouquinho das coisas que a gente gosta. Então, de repente, sei lá, se você definir que vai estudar 3 matérias e depois vai assistir um episódio de Grey's Anatomy, se dê a série de presente. Ou não sei, se você quer assistir um filme, você quer ler um livro diferente, que não tá aí na lista da FUVEST, lista de outros vestibulares, leia. É muito importante você se auto-recompensar. Antes de você sair aqui do canal e voltar aos estudos, eu acho que é muito importante a gente parar de ficar esperando o momento perfeito. Eu sou dessas. Fico esperando, o dia perfeito pra estudar. Fico esperando o dia que eu vou acordar mais cedo, o dia que eu vou conseguir tomar um café, o dia que eu vou conseguir ir no parque e correr. E não, se a gente ficar esperando o dia perfeito pra começar a estudar, galera, a gente não vai estudar nunca, porque a gente não vai saber reconhecer esse momento, esse dia perfeito. Então a minha dica é a gente ter coragem, criar vergonha na cara, sentar
e estudar. Tá difícil, você tá voltando agora pros estudos, não tá conseguindo se organizar? Começa de pouquinho em pouquinho, sabe? Coloca que hoje você vai ficar pelo menos 30 minutos sentado focado. Amanhã, 45. E aí quando você vai ver, você já voltou de novo pra rotina de estudos. Bom, é isso. Se você quiser acompanhar mais dicas aí pro vestibular ou quiser, enfim, participar de algum próximo vídeo, continua aqui comigo, se inscreve no canal, avalie o vídeo pra eu saber quais tipos de vídeo vocês mais gostam. E para saber um pouquinho mais como é que tá a minha rotina, me acompanhe nas redes sociais. Agora tem até um Insta onde eu posto o dia a dia aí da minha rotina de estudos, tá bom? Eu fico por aqui, um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!